What's up, bitches? What's up? Finalmente tô de férias e não tenho mais que acordar cedo. E aproveitando esse período que eu terei livre, eu vou fazer o que eu já estava planejando fazer há algum tempo e convidar vocês para fazer junto comigo o nosso rebranding. Não é crise, é rebranding. Eu sinto que conforme o tempo vai passando e nessa fase que nós jovens, adultas, de 20 anos estamos, as coisas elas precisam evoluir, elas precisam caminhar, a energia ela precisa circular, então tem coisas que precisam ser atualizadas na nossa vida, que a gente precisa sentar, fazer uma reunião com a gente mesma e dizer, minha filha, isso aqui nós precisamos mudar, isso aqui já tá ultrapassado. Ou então, tipo assim, volta a fazer tal coisa. Resgata o que precisa ser resgatado, que por algum motivo tu tenha perdido, e aquilo que não faz mais sentido vai embora. E aí eu tô falando de tudo, gente, absolutamente de tudo. Eu vou passar uma lista pra vocês das coisas que eu anotei. Então, assim, peguei um caderno só pra isso. Passei tudo pro meu Notion, que vocês sabem que eu sou a louca do Notion. Esse vídeo é muito mais assim, ó, sobre novas energias, entendeu? Libertar o antigo e ir pro novo. Porque esse é o ano do cavalo. É isso. Meu Deus, gente, que gato preguiçoso. Vou contextualizar pra vocês o que me desencadeou fazer esse rebranding. E aí, se tu se identificar com isso, pode ser que esteja na hora também de fazer o teu. Eu comecei a perceber que tinham hábitos que, por conta das redes sociais, estavam começando a me deixar meio de lulu da cabeça. Como, por exemplo, a gente tem muita informação o tempo todo. Ai, acho que eu tô tapando o áudio, né? Eu uso as redes sociais para trabalhar e divulgar o meu trabalho de direção criativa. Eu uso as redes sociais, agora há pouco, no estágio. E ainda uso as redes sociais para lazer, né? Tipo assim, tô sem nada pra fazer, eu vou assistir meu TikTok. Então, assim, é muita informação. São muitas pessoas que a gente vê o tempo todo. Uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra. É muito scroll e aí parece que o cérebro se enche de informação. E isso também parte pra nossa vida cotidiana, entendeu? A gente começa a criar hábitos, inclusive, pelo menos eu, de consumo, porque as minhas redes sociais é muito sobre isso. Tanto o mercado criativo, mas também sobre moda, sobre roupa, sobre beleza. Então, assim, a gente sabe que esse nicho tem muito consumo. Lifestyle de girly girls tem consumo. Eu comecei a perceber que isso afetou um pouco, assim, a minha forma de consumir e também a minha forma de ver as coisas. Muita atualização de tendências, de não sei o quê, e aí tu tem que ir lá e tu tem que fazer parte, porque, tipo, tu quer se enturmar ali com aquela comunidade, enfim. E eu comecei a, por favor, pare de minar o meu cérebro. Então eu sentei, meditei e conversei comigo mesma. O que está acontecendo e o que a gente pode melhorar e o que a gente pode usufruir das coisas que tu já sabe, enfim. Desde que eu me mudei, eu comecei a experimentar. E eu acho que é assim que a gente vai... Ai, Bela, mas então me dá um conselho, o que eu vou fazer? Experimenta. Mas assim, não vai só pelas coisas que os outros estão dizendo. Por exemplo, quando eu me mudei, que eu comecei a me antenar mais sobre moda, estudar mais e a também começar a aplicar isso no meu dia a dia com os meus looks, etc., eu comecei a experimentar de tudo. Tanto que foi nessa época que eu comecei a fazer ali o Get Ready With Me, tipo, meus vídeos, sabe, me arrumando no meu quarto, enfim, que eu nunca mais fiz, inclusive. Mas assim, eu comecei a misturar roupas que há 2 anos atrás eu jamais usaria. Comecei a fazer essa mistura, comecei a estilizar, sabe? Tipo assim, usei uma saia como blusa. Comecei a fazer esses testes. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de coisas assim mais maxi, mas eu nunca usei isso como forma principal de estilo. Eu sempre usei isso como uma forma de um acessório, de dar um up no look. Mas, em geral, eu sempre fui uma pessoa mais neutra, assim, no meu dia a dia. Até porque onde eu ia, os lugares que eu frequentava, tipo, eram coisas comuns, assim, sabe? Meu trabalho era comum, eu não precisava, enfim. Então, o que eu sempre usei? Uma calça jeans, uma blusa arrumadinha, coisa assim. E aí, então, eu quis começar a sair fora desse óbvio que eu já estava acostumada, que eu já me sentia confortável, pra testar. O que aconteceu? Eu percebi que em uma parte eu gosto de fazer essas produções mais estilizadas,
sei lá, quando eu vou sair pra um lugar diferente ou algo assim. Eu gosto também dessas produções, não totalmente, mas como eu falei, em acessórios, tipo assim, tô lá com uma base neutra e aí eu coloco uma bolsa estampada, uma bolsa com uma textura, uma coisa diferente, ou um óculos diferente. E eu comecei a perceber esse padrão nas minhas coisas. No momento que eu me vestia, às vezes, com uma peça mais diferente, ou tipo assim, uma roupa meio esquisita, sabe? Que a pessoa olha e diz, tipo, isso é esquisito, e a gente diz, não, é moda. Não que eu achasse feio, inclusive às vezes eu vejo pessoas, tipo, fazendo, sei lá, esses stylings, assim, super diferentes, sei lá, uma saia por cima da calça, eu acho lindo, eu acho, tipo, maravilhoso, e, tipo, assim, sabe, acho que a gente tem que testar, eu acho que a gente tem que vestir o que a gente gosta, só que esse é exatamente o ponto. Eu comecei a perceber que eu não tava me sentindo tão bem, eu gostava de testar, de experimentar, mas o que acontecia era que muitas vezes eu me sentia fantasiada. Às vezes eu olhava um look que na outra pessoa é lindo, é maravilhoso, mas quando eu vestia, eu me sentia fantasiada, a não ser que eu fosse realmente pra um evento, pra alguma coisa, sabe? No caso, o Poa Fashion. Mas, tipo assim, no meu dia a dia, eu não faço essas coisas, assim, extravagantes, sabe? Tipo, eu não vou em desfiles de moda o tempo inteiro. Então, não fazia muito sentido pra mim começar a fazer esses stylings super elaborados. Eu tive que ajeitar aqui a câmera. Como eu ia dizendo, percebi que eu gosto de bases mais neutras, peças mais chave, e que eu gosto de complementar essas peças com coisas mais diferentes, mais inusitadas e tal, que é o que funciona pra mim, que é o que eu me sinto bem. Quando a gente fala sobre roupa, a gente tem que se identificar com aquilo. E aí, também é um outro tópico que eu vou puxar aqui, pegar esse gancho, que é essa questão das tendências que eu disse, né? Que na moda, as informações, e no caso as tendências, vêm muito rápido. E eu acho que isso acaba atrapalhando também a nossa descoberta sobre o nosso próprio estilo pessoal. No momento que todo mundo começa a dizer, não, que isso tá em alta, tem que usar isso. Não, então eu vou usar isso, porque tá todo mundo dizendo que eu tenho que usar isso. Então, se tá todo mundo usando isso, eu também quero fazer parte. Mas por que tu vai usar uma coisa que, sabe, tipo assim, tu tá usando só porque as pessoas estão falando que tu tem que usar. Tu nunca usaria aquilo lá se não tivesse alguém dizendo que é tendência. E eu não tô falando, pare de comprar tendências, nunca mais use tendências. Não tô falando isso, mas se questione. Começa a se questionar se de fato tu compraria aquilo se não fosse, tipo assim, um monte de gente dizendo isso é tendência, e isso todo mundo tá usando, e isso é fashion. E aí, no caso, falando de mim, o que acontecia é que eu comecei a comprar desenfreadamente, justamente por essa rapidez, né? As coisas vêm muito rápido, então tu tem acesso muito facilitado. E aí, abro parênteses, fast fashion. Tá tão fácil, tá num preço ok, vou lá e vou comprar. Aí o armário, sabe quando tu tem um monte de roupa no armário, aí tu vai usar um look e tu não tem roupa. E de fato, tipo assim, as pessoas olham pra ti, mas como que tu não tem roupa se tu tá cheia de roupa? Mas tu sabe que tu não tem, e tu realmente não tem. Porque nada ali dentro se conecta, nada ali dentro faz sentido, nada ali dentro diz quem tu é, sobre o teu estilo, tu só comprou roupa por comprar pra usar pouquíssimas vezes, enfim. E aí, nem tô falando de quando tu compra uma roupa de plástico, paga caríssimo, tem dessas também, e eu não tô te julgando, tá? Eu tô me incluindo nisso. E é isso que a gente vai mudar. Que assim, chega, sabe? Eu cansei. Se tu não cansou, aí continua fazendo, né? Como eu disse, estou falando o vídeo inteiro, faça o que tu quiser, porque a vida é tua. E eu tô fazendo meu vlog falando sobre o que eu vou fazer. Bela, mas o que fazer pra mudar isso? Eu sou radical, tá? Normalmente comigo não tem muito meio termo. Aí vai de ti decidir o que tu vai fazer. Eu já decidi pra mim mesma que não comprarei mais em fast fashion. Talvez algum dia eu deslize. Eu vou me esforçar ao máximo, quero desfazer isso, que é não comprar mais em fast fashion. E aí, seguindo toda essa linha de raciocínio, seguindo toda essa linha de reformulação dos hábitos, eu também decidi puxar outros e agora eu vou compartilhar eles com vocês. Fiz um checkzinho aqui, tá vendo? Comecei também a puxar outras coisas que eu consumo, além das roupas, que também se associa muito à beleza, então skincare e maquiagem. Partindo para o que eu quero fazer, tudo engloba, tudo partiu dessa crise cerebral de redes sociais. Então, também quero começar novos hábitos, e no caso aqui mais especificamente hobbies, que me desliguem um pouco desse mundo digital. Também, e nesse caso aqui foi muito mais pessoal, né? Porque, como eu disse, nem todo mundo faz isso, mas no meu caso,
começar a investir nas minhas redes sociais como uma coisa mais séria, de fato. E aí, quando eu falo de uma coisa mais séria, eu tenho que honrar com os meus estudos e saber que no momento que eu quero investir meu tempo nisso, eu tenho que investir meu tempo com coerência. Então, ter ali as estratégias certas, pipipi, popopó, popopó. Eu também tenho uns outros projetos pessoais e profissionais também, que eu não vou compartilhar com vocês, porque é uma coisa muito íntima, que eu vou compartilhar sim, mas não agora. E aí, se tu tem algum projeto que tu queira tirar do papel, que tu queira começar a pensar mais sobre, planejar, essa também é a hora. Vou mostrar pra vocês o design que eu comecei a fazer. Aqui dentro estou no InDesign, mas pode usar o Canva, usa aí, não sei qual é, onde tu faz. Aqui fiz uma capinha e tudo mais, a ideia aqui, tu coloque teu tempo nisso, sabe? Tipo, faz com gosto. E aí, basicamente, separei em 6 tópicos, que é quem eu sou. Então, como eu falei pra vocês, a gente nunca perde a nossa essência, é importante que a gente se lembre dela muitas vezes. A nova Bela, que é exatamente as coisas que eu quero mudar, o que eu quero começar a fazer mais, o que eu quero deixar de fazer. Referências, então, pessoas que eu me inspiro, pessoas que eu gosto de acompanhar, o que eu posso adaptar pro meu estilo de vida. É isso aí, acho que vocês entenderam, né? Arquétipos. Então, aqui tem que fazer também essa pesquisa, sabe? Entender mais sobre os arquétipos, pesquisar cada um, ver qual mais tu se identifica, não precisa ser necessariamente um. Eu coloquei 4 pra mim, se eu não me engano. Posicionamento e expressão digital são aquela parte ali que eu falei pra vocês, mais pessoal minha. Fui dividindo nesses tópicos. E aí, não sei se vocês viram, mas ali também tem subtópicos. Então, por exemplo, quem eu sou, quais linhas eu consigo seguir dentro desse tópico para me guiar. Então, aqui eu coloquei a minha história, minha personalidade, então como eu sempre fui, meus valores, as coisas que eu defendo, né, coisas que são inegociáveis, minha essência. Então, isso aqui é muito bom tu ter muito claro. E aí também entra a parte de autoconhecimento, né, minha filha? É bom tu se autoconhecer para saber responder essas perguntas. Aí, se tu não sabe responder essas perguntas, recomendo, sei lá, terapia, alguma coisa nesse sentido. Outros também seguem esses mesmos sentidos aqui, ó. Vou mostrar os arquétipos pra vocês. Eu botei ali os arquétipos, mais um subtópico, né? Então, como são essas personas, como são esses arquétipos, como que eles agem na vida real. Aqui, isso aqui eu posso compartilhar com vocês, que eu coloquei os meus, coloquei também como que eles fazem mais sentido na minha vida, como que eles são aplicados na minha vida e nos assuntos que eu falo. Então, por exemplo, criadora é o meu arquétipo principal. Essa parte aqui de expressão digital eu não vou entrar muito a fundo, porque ela é mais uma coisa pessoal mesmo. Eu sei que nem todo mundo vai ter aí essa questão, né? Também coloquei imagens aqui na parte de estilo pessoal. É muito importante que tu pegue e procure referências dessas imagens para tu ter uma base visual para te orientar, sabe? E é isso. Aí, saindo um pouco deste documento e indo mais para a vida real, eu acho que o conselho geral que eu dou para vocês com esse vídeo, também com base nas coisas que funcionaram muito para mim, começa a questionar mais sobre por que tu faz as coisas e como tu faz. Eu acho que a base do vídeo toda é essa. Eu acho que é meio impossível tu não ser nem um pouco influenciável no mundo digital que a gente vive, que a gente tem acesso hoje. Então, esse autocontrole de, cara, tu tá pensando isso com a tua própria cabeça ou tu tá pensando isso com a cabeça de 10 outras mil pessoas que estão te falando que isso é bom ou que isso é ruim. Então, esse rebranding é principalmente para isso, para tu se alinhar contigo mesma. E aí, se assim como eu, tu também acredita nessa parte spiritual da coisa, acende um incenso, entendeu? Energiza ali os teus cristais. É o momento de se reconectar contigo mesma, com a tua personalidade, com os teus gostos e começar a viver a tua vida. Um beijo e até o próximo vídeo, que provavelmente vai ser vlog.